Aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Bom, vamos lá então. Bel. Agora é a hora. Lasque, Agora vai. tire outro. Bom, nem sei por onde começar, porque pra mim não teve jogo. Foi um assalto, né, que vai ficar marcado na história do Brasileirão nessa rodada. Nem sei o número da rodada, mas enfim. 20. E vai ficar marcado. 27. Vai ficar marcado. Todo mundo vai lembrar desse jogo. Um jogo que poderia ser bom, assim. Podia ser, no primeiro tempo, principalmente, o São Paulo fez o melhor primeiro tempo do ano, assim, pra mim. O São Paulo começou muito bem o jogo. Com gol do Luciano. Teve gol do Luciano. Logo nos, Bom dia, Guilherme. acho que aos 14 Bom minutos dia. do primeiro tempo. Né, um passe espetacular do Marcos Antônio entre as linhas, que passou pela defesa do time verde. Nem vou falar o nome do time, porque eu que tenho raiva, eu não vou falar o nome do time. O Alecrim Desculpa Dourado. a todos aí. Aí o São Paulo Guarani fez o da gol com o capital, Luciano. pronto. Exatamente. O São Paulo fez o gol do Luciano. O Luciano continuou construindo boas jogadas, vibrando cada bola, tentando fazer algo diferente. Aí teve um escanteio que o Enzo Dias cobrou, e aí a bola sobrou de novo para ele. Ele conseguiu tirar o Vitor Roque só com o corpo dele, e aí passou pro Tapia, que estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o gol. O Enzo Dias também jogou muito bem esse jogo. Conseguiu fazer bons passes, conseguiu fazer bons desarmes. Muito bom. Mas aí teve um intervalo que não dá para saber o que aconteceu. Teve alguma coisa aí. Não sei se foi um pix, né, da dona Leila Pereira, que foi absurdo. Logo Supostamente, né? Claro. Logo no início. No início do primeiro tempo, São Paulo podia abrir 3-0 com um pênalti no Tapia, que foi pênalti. O Luciano talvez foi um pouco assim, não muito decisivo, porque ele tava cara a cara com o Everton. Poderia ter chutado, mas mesmo assim foi pênalti no Tapia. Foi um escorregão do Alan, mas mesmo sem escorregão é falta, e falta dentro da área é pênalti. Então, era para ser marcado pênalti, porque foi pênalti, entendeu? Não importa se foi escorregão, se foi não sei o que. Escorregão também é pênalti. Falam que a bola tava saindo da área, não importa, os dois estavam em disputa da bola. E, enfim, é absurdo o que aconteceu no Morumbi. Um assalto ainda dentro de casa. E isso não é a primeira vez que acontece contra o Palmeiras. Já teve vários lances dos últimos 10 jogos que o Palmeiras foi beneficiado. E além desse pênalti, teve outros 4 lances que também foram absurdos. O cartão vermelho para o Andréas Pereira, que ele quase deu um pisão no pé do Marcos Antônio, que aconteceu a mesma coisa com o Rigoni, e o Rigoni foi expulso, e o Andréas Pereira não foi expulso. Aí teve o cartão vermelho, 2 cartões vermelhos que o Gustavo Gomes devia ter tomado. Um foi, ele deu uma cotovelada no Tapia e até sangrou o nariz do Tapia. Nossa, tô brava, desculpa. Até sangrou o nariz do Tapia. E aí outro, ele pisou na canela também do Tapia. E também teve falta, né, no primeiro gol do Palmeiras.
foi falta em cima do Tapia, do Gustavo Gomes. Ele quase faz uma cama de gato ali no Tapia. E o pior de tudo é o áudio do VAR. Que isso não é questão de interpretação. As imagens são claras. E elas mesmas mostram o que foi pênalti e que era para ter sido marcado. E era para esses jogadores do Palmeiras terem sido expulsos. Cara, eu também acho que o Alan Franco também devia ter sido expulso. Acho que no terceiro gol do Palmeiras, o Alan Franco também dá uma cotovelada. Mas se o Alan Franco devia ter sido expulso, o Gustavo Gomes também devia ter sido expulso, porque os dois deram cotoveladas. E aí o São Paulo sentiu esses erros da arbitragem e parou de jogar. Deixou o Palmeiras virar o jogo com Vitor Roque, Flaco e Souza. E, bom, no dia seguinte, cada vez que eu olhava as imagens, eu ficava com mais raiva ainda, porque é absurdo o que aconteceu no Morumbi no domingo passado. São Paulo estava jogando bem, tinha tudo para dar certo, estava fazendo o melhor jogo do ano, e a arbitragem do Ramon Abate-Abel e o VAR conseguiu estragar o jogo. A gente... Desculpa só te atrapalhar, Bel. Mas assim, até a gente, eu acho que todos os demais aqui, até a gente que nem é São Paulino, a gente ficou revoltado com aquilo. Eu demorei a dormir de tanta raiva que eu tava daqueles lances. Sim. Porque, cara, na boa, se você ama o futebol, você não pode dizer que não foi nada. Inclusive, eu vi algumas páginas do Palmeiras comemorando, o que importa é que a gente venceu. Cara, desculpa. Se você... Fora se você quer desvirtuar, beleza. Você vencer um jogo assim, você não comemora. Não comemora. A não ser que seja página só pra ganhar like. Mas pode é uma questão de... É uma questão de honestidade mesmo, né? Tipo, você tem que se sentir mal por ter ganhado algo assim e não exatamente 3 pontos. Cara... Deixa eu só trazer... A gente não pode trazer o áudio, mas deixa eu trazer aqui o que tá... Vou tentar aumentar. Não sei se vai dar pra visualizar aí, mas aí eu vou falar. No pênalti, o árbitro diz, escorregou. O jogador escorrega fora do lance da bola, escorregou. O VAR, vou checar agora, Ramon, é uma bola saindo da área. Falar isso, meio que você já tá induzindo que não vai dar pênalti, tá? Que foi como o Bel falou. E aí, pela câmera 1, nós temos uma bola que está saindo da área, tem um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem um contato com o seu adversário. Eu estou focado justamente nesse escorregão. O árbitro, para mim, foi um choque. O jogador do Palmeiras escorrega, a bola está passando, há o choque, mas o jogador escorregou. Eu não vou nem ler o restante, porque isso é desconhecimento da regra, meu amigo. Mas o jogador escorregou. Isso é que assusta. Isso não exime da falta. E ainda fica um outro questionamento aí. Não é comum a CBF divulgar o áudio do VAR nesses casos. Divulgou só pela polêmica gerada? Ou realmente... Não, porque o São Paulo foi atrás, eu acho que foram até a FIFA. Porque eu duvido que a CBF tenha divulgado porque ela percebeu um erro ou que ela se sentiu indignada com o erro do árbitro. Não, a CBF fez de tudo para não divulgar. Então. A CBF fez de tudo. E no lance do vermelho, o árbitro diz, bola. O que já é complicado. Aí o VAR, quero ver esse contato. O árbitro, ele pisa na bola. VAR, jogador toca na bola e o outro do VAR diz, e ele até toca na canela. O VAR diz, tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente o contato embaixo junto com o pé. E o árbitro insiste. Para mim, o André coloca o pé na bola. E aí fica essa conversa. Meu amigo, ele toca o pé na bola, deslizando rapidamente, mas o contato dele é na canela, não é na bola.
Mano, os caras Se é conseguem brigar com a intencional ou imagem. não, se é intencional ou não é irrelevante, porque é a ação para expulsão. Mas aí você entra em contradição, Marcão. Porque eles já disseram que sem querer não é falta no pênalti. Também tem Então, isso. Então, pra eles você não ver como é poderiam engraçado. Eles Naquele- entram em contradição, né? Na verdade, isso. eles entram em contradição. Pra você ver como que é engraçado essas coisas. Porque naquele jogo do Corinthians, eu não me recordo contra quem foi, que o Bidu foi trocar de direção, no que ele ameaçou ir pra um lado e voltou pro outro, o pé do cara bateu no joelho dele e deu aquele trança-pé. Uhum. E foi anulado o gol. Pra mim, esse lance do São Paulo foi muito mais pênalti do que aquele lá. Assim, pra ser Cara, e cancelado. esse é né? o problema que vários árbitros dão pênalti nesse que o cara tá correndo e bate pé no joelho. E não necessariamente você consegue saber se foi o joelho que bateu no pé ou o pé que bateu no joelho. Os caras não. Isso não é falta. Sinceramente, você olhando as imagens, você vê nitidamente o movimento do Andrés Pereira foi um movimento faltoso. Não foi faltoso. sem querer. Não É foi só sem você querer. saber Cara. um pouco de Não bola foi que sem você querer. sabe que isso aqui é pra machucar. Você Não quer foi ver sem querer. o negócio que cagueta o pênalti? Quando acontece o lance, se vocês prestarem atenção no jogador do Palmeiras, ele cai no chão com a Já cara no fica chão, ali. tipo assim, É. puta, que bosta que eu fiz. Ele nem olha. Mano, e O jogador muitas se vezes cagueta. é óbvio que o árbitro não consegue ver tudo. Você, pela expressão, você sabe o que aconteceu. Por exemplo, o lance de Corinthians e Flamengo, que foi lateral pro Corinthians e o árbitro deu pro Flamengo. Você olha Gustavo Henrique tá desistindo do lance. Plata tá indo pegar. Você não viu de fato. Você vê os dois, você diz, meia bola é pro Flamengo. Pela atitude. É isso. Bom, eu É. não vou nem entrar em contato, porque ali, assim, só pra comentar sobre isso daí, porque o jogador, ele não foi, porque pra ele era a bola do Corinthians, não tem por que ele segurar A gente pela sabe frente do disso cara. agora. A gente sabe disso agora. Mas na hora, você sabe que futebol é muito o que você... É igual, por exemplo, quantos lances tem que um cara vai levar cartão e o capitão chega reclamando de uma forma pra tirar o foco do cara que vai levar o cartão e meio que isso passa. Futebol é isso. Futebol não é 2+2, mano. A gente tem que entender. Então, se o árbitro vê... Meu irmão, eu tô vendo aqui, o cara do Palmeiras tá me dizendo que foi pênalti. Não tem o que fazer. Mas eles conseguem brigar com a imagem e inventar uma nova regra. Não foi sem querer. E sabe qual o problema maior disso? O que me deu mais raiva na hora? Porque no jogo de quinta-feira, Cruzeiro e Flamengo, ele deu uma falta dessa em Alexandro, que Alexandro escorrega, bate no jogador do Cruzeiro, ele deu falta. O mesmo árbitro. Desculpa, Bel. Vamos lá, Bel. É isso mesmo. Só ia completar falando. É absurdo, assim. Eu acho que o que mais, assim, me chocou também foi a postura dos jogadores do São Paulo. Porque eles não reclamaram do jeito que eles deveriam reclamar. Tipo, ir pra cima do árbitro. E, enfim, sabe? Mesmo quando acabar o jogo, eles não reclamaram. Eles, tipo... Parece que esses jogadores de São Paulo atuais têm medo, assim, sabe? São medrosos, porque eles não encaram o juiz, não vão, tipo, confrontar as decisões do árbitro. E isso também é um problema, porque pra você acha que tá tudo bem, né? As decisões do árbitro. Por mais que São Paulo tava ganhando de 2-0, por mais que, é um pênalti, já estamos ganhando de 2-0, tudo bem, o jogo pode mudar depois disso, né? E até quando acabou o jogo, 3-2 pro Guarani da capital, nenhum jogador do São Paulo foi reclamar da arbitragem. Todo mundo Não. aceitou o que aconteceu. O Lucas saiu aceitou, abraçado com o jogador do Palmeiras. Tipo, Se fosse o contrário, se fosse um lance ao contrário, o Abel ia estar sentado no ombro do árbitro lá. O Gomes não ia parar. Abel foi reclamar no final do jogo. Acabou o jogo. Abel foi reclamar no final do jogo.
Assim, O Gomes não ia parar de falar um minuto até o final do jogo. Falta essa atitude. Eu vejo isso no São Paulo e vejo isso no Santos também. Falta atitude dos jogadores em campo para poder pressionar árbitro e tudo mais. Faz diferença também. É que não eu reclamar durante, eu entendo foi muito um bem pouco. Inclusive, isso. Muito bem O colocado. não reclamar durante eu entendo um pouco, porque hoje eles estão amarelando a torta direito se você não for o capitão. Então, assim, já tava uma situação merda, já sabe que os caras estão. A arbitragem tá um pouco complicada. Você dá mole para rodar por isso, eu acho complicado. Mas apitou, acabou, faz furdunço, né? Sair abraçado. Olha, meu Deus, fizemos um piquenique, olha que rolê incrível entre amigos. Pra mim, o sair abraçado me dá raiva, tá? Ué. Agora é o meu durante, amigo, ok, eu abraço lá fora. Ali não. Ué, aqui não é hora disso, não. Rolou um negócio absurdo desse, eu vou lá e sair abraçado com o cara. Nem o Neymar, brincadeirinha com o Memphis aquela vez lá no Clássico no Campeonato Paulista, nada a ver aquilo. Não, pelo amor No de jogo Deus. que o Santos ganhou do Flamengo, os caras do Flamengo ficaram abraçando o Neymar. É errado, eu também acho. Tem um Mas jogador aí, que Bel não alcançou, acho que a galera alcançou, que era Mancuso. Mancuso era um volante argentino que quebrava até a mãe tranquilamente. Um dia, um cara foi Igual abraçar, Lugano, foi dar a mão pra Uma ele. referência melhor pra ela. Igual o Lugano. O pior que é nessa linha mesmo. Um cara foi apertar a mão de Mancuso antes do jogo e fez: apertar sua mão, não. Aqui a gente tá de lado diferente. Depois a gente conversa. Agora eu não vou apertar sua mão, não. É isso, mano. Tem vezes também que o jogador não se ajuda. Imagina você tá irado, o que aconteceu, e aí você vê o principal craque do seu time saindo abraçado com o cara do outro time. E ainda mais sendo um clássico, né? Com toda a rivalidade histórica que tem por trás. E mesmo assim eles não tiveram a coragem de ir pra cima e saíram abraçados, né? Eu acho que vai muito do ritmo do jogo. Se fosse um jogo ok, que também é aquilo. A gente também não pode, eu pelo menos acho que pregar um excesso de rivalidade que a torcida já gosta de problema, também é complicado. Sim. Então, assim, se é um jogo que terminou tudo bonitinho, não teve um absurdo desse, foi um jogo honesto, bonitinho e tal, acho que aí é de boa, sabe? Pelo menos um cumprimentar, ok. Não sair com o clima de tamo indo pro churrasco. Mas pelo menos um cumprimentar de boa, sair certinho, acho ok. Eu acho que é saber ler minimamente seu cenário. Seu time acabou de ser garfado, acabou de acontecer uma palhaçada chorando na sua frente, a torcida tá arrasada aqui, vocês tomaram... Pô, você tava na frente e tal. Aí você para e pensa, ok, este não é o melhor cenário. Se for pra ir pra cima de alguém, vai lá resolver com o árbitro, espera acabar pra você não ferrar mais ainda, que já estão garfando, vai garfar 3 vezes, vai sair expulso por reclamação. Vai lá, corneta quem tem que cornetar, é só tchau, sem confusão nenhuma e vai embora. Acabou bonitinho, foi um jogo ok, aí cumprimenta igual 2 pessoas normais, né? E sai. Eu, pelo menos, acho que deveria ser mais ou menos assim, né? Mano, só uma última coisa minha sobre o árbitro. O árbitro chegar e dizer que Luciano reclama até de ter nascido. Ô, gente, você tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. Aí você tá de brincadeira. É por isso que eu parei de jogar futebol, porque nesse momento eu iria preso. Tranquilamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra parte da bancada São Paulina aqui. Que o São Paulo foi prejudicado pelo árbitro, isso aí acho que é 100% de... Todo mundo concorda. Mas, assim, na opinião de vocês, São Paulo ganhando de 2-0, é aceitável tomar essa virada de 3? E aí, Bel? Eu acho que as decisões do árbitro, os jogadores de São Paulo sentiram, né, essas decisões, esses erros absurdos. E depois disso não tem mais o que analisar do jogo, o que foi o jogo, entendeu? Porque é sentimento, enfim, sabe, os jogadores não conseguiram mais jogar depois dessas decisões absurdas do árbitro. Então, por isso, o São Paulo acabou tomando esses 3 gols, entendeu? Então, não tem como culpar, o São Paulo tomou 3 gols. Tomou 3 gols, mas
não tinha o que fazer, não tem como analisar esse jogo, falar o São Paulo depois. O time sempre. O time sentiu. Também nessa também. Não muda o fato de que tiveram falhas ali, né? Mas o segundo tempo do Alan Franco foi nojento. Ele errou nos 3 gols do Palmeiras, assim, crassos, tá? A saída de Marcos Antônio também, eu acho que então, influenciada. Saída do Marcos Antônio, a entrada do Rodriguinho. Ele tava morto, né? Tava morto, ele tá voltando de lesão. O Rodriguinho não é um mau jogador, mas, por exemplo, assim, sabe que a galera mete o pau no Rodriguinho, mas e o Oscar, que tava no banco, ganhando o que ele ganha? Não era ele que tinha que ter entrado? No banco tem que entrar num clássico desse, mano. Entendeu? O Lucas entrou mal, mas entrou. Mas e o Oscar? Então, assim... Não tem, sabe? É isso, cara. Pra mim é isso aí. Não era pra ele ter sido contratado. Eu falei que eu era contra quando ele veio. Mas tá aí. Fez um gol, fez um bom jogo contra o Corinthians e acabou o ano. É isso aí. Mano, nisso aí que Bel foi extremamente cirúrgica, entra o que alguém já falou. Árbitro consegue vencer jogo para um time ou para o outro. O árbitro desestabilizou totalmente o São Paulo. Sim. Não, você vê. Emoção, você vê o que seria um 3-0. Não deu. Você vê que poderia ter 2 expulsos do Palmeiras. Não deu. Como é que fica a sua cabeça num clássico, meu irmão? Contra tudo e contra todos. Mas desliga tudo. Ô, Bel, pra gente finalizar, então, mais alguma coisa do São Paulo Futebol e Clube? Sim, antes eu queria falar também da entrevista do Marlon, do Grêmio, que ele fez uma entrevista sensacional falando da arbitragem brasileira. E depois foi confrontar também o John do Bragantino, que ficou falando. Ex-Palmeiras. E é essa atitude que a gente quer, assim, dos jogadores do São Paulo, que eles confrontem assim, a arbitragem, a CBF, porque na entrevista, por exemplo, do Marcos Antônio, ele não reclamou da arbitragem, sabe? Ele só falou, a gente tem que melhorar, são os erros que a gente cometeu que prejudicaram no resultado, não podíamos deixar isso acontecer. É isso, né? Bom, São Paulo joga quinta-feira contra o Grêmio, às 7h da noite. Lá na casa do Grêmio, fora de cá. Na casa do Grêmio. Depois joga... Enfim, é isso. Depois é domingo à tarde, então a gente vai ter o programa. Vamos até lá. Só lembrando aqui pra gente fechar o São Paulo que o Ramon Abate Abel foi suspenso há um ano atrás, exatamente um ano atrás, exatamente num erro que ele favoreceu o Palmeiras contra o Fortaleza, tá? Coincidência. Tomar banho, hein? Vamos deixar bem claro, mas esse é o tipo de árbitro que adiantou afastar? Ele vai apitar, provavelmente ele vai apitar de novo e a diretoria de São Paulo não faz nada contra. Se fosse o contrário, ele não apitaria um jogo mais da porcada, é isso. Só para deixar bem claro. Mais importante que agora é transparência. Estão colocando em rede social que os jogadores não voltam mais esse ano. Parabéns, diretoria de São Paulo, vocês são o câncer que matou o São Paulo, inclusive todos que estão lá. E é isso. Acabou o São Paulo.